Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os lubrificantes. Vamos começar falando sobre os tipos, falar um pouquinho sobre as graxas e na próxima aula sobre os óleos. Primeiro precisamos entender que os lubrificantes podem ser divididos quanto à natureza física em líquidos, que são os óleos aí que a gente está acostumado a utilizar em carros, motos, aí como lubrificantes normais. Pastosos, que são as graxas, que normalmente se utiliza em rolamentos ou alguns locais em que eu não posso utilizar o óleo ou outro tipo de lubrificante. Os sólidos, que o mais comum é o grafite, mas a gente também tem outros que são utilizados como lubrificante. Os gasosos, que são o ar, nitrogênio ou algum outro tipo de gás que a gente utiliza como lubrificante. Mas para que a gente usa esses lubrificantes? Quais são as funções deles? Ele tem algumas funções. A principal é diminuir o atrito. Essa é a função principal de todos os lubrificantes. Segundo, atuar como agente de limpeza. Nesse caso aqui, quem tem essa função é o óleo, principalmente quando ele está dentro do motor no sistema de lubrificação. Ele também atua como agente de limpeza lá por dentro do motor. Isso também vale para outras partes das máquinas em que o óleo flui lá dentro. Basicamente é só o óleo que tem essa função de atuar como agente de limpeza. Resfriamento auxiliar também é uma função do óleo. Os outros lubrificantes não têm essa função. Vedação é uma função executada tanto pelo óleo quanto pela graxa, mas principalmente pelo óleo. Dentro do motor, quando a gente está falando da câmara de combustão, qualquer vazamentozinho de gás lá pode prejudicar a eficiência do meu motor. Então, nesse caso, ele também atua como um vedante, ali, uma vedação. Redução de ruído é uma característica comum a basicamente todos os lubrificantes, por quê? Como elas diminuem o atrito, a gente tem uma diminuição do ruído. Vocês podem lembrar, vocês já devem ter visto as redes balançando e fica fazendo aquele barulhinho de ferro, né, por conta do armador ali da rede, que fica ralando, vamos dizer assim. E aí eu coloco um tipo de lubrificante, que pode ser um óleo, pode ser uma graxa, pode ser grafite, qualquer tipo de lubrificante, e vai reduzir o ruído. Então, naquele momento, a minha principal função não é nem a diminuição do atrito, eu quero diminuir o ruído, que o atrito não está fazendo diferença para mim, mas eu estou fazendo as duas coisas, né? Proteger contra a corrosão. Com todo lubrificante acaba criando uma película protetora em cima da peça, e principalmente os óleos e as graxas, e eles vão impedir então que essa corrosão ocorra de maneira rápida. Eles vão fazer com que essa corrosão ocorra de maneira mais lenta ou nem ocorra, dependendo de onde essa peça estiver situada. Sobre os lubrificantes sólidos, o mais comum que a gente tem é o grafite, que é esse que vocês estão vendo aí na foto, mas nós também podemos ter molibdênio, talco e mica, que são os mais empregados. Primeiro, eles são utilizados basicamente como aditivos de lubrificantes líquidos ou pastosos. Né? Vocês já devem ter visto graxa grafitada, óleo com grafite. Por que que isso acontece? Devido às elevadas resistências desse material à pressão e tração e temperatura. Pressão e temperatura elevada, então, principalmente esses lubrificantes sólidos resistem muito bem. Na agricultura, a gente utiliza muito o grafite para a lubrificação das semeadoras adubadoras, né, ou plantadeiras, como a gente chama, para fazer a lubrificação dos discos das sementes. Por quê? Porque eu preciso que eu tenha uma lubrificação ali, eu preciso ter uma lubrificação naquele disco, vai ficar girando para não que tenha desgaste, e tem que ser um produto que não vai atrapalhar a germinação. No caso, se eu colocasse óleo lá ou graxa, aquela semente que entrasse em contato com o óleo e com a graxa, ela perderia o seu poder germinativo ou pelo menos diminuiria o seu poder germinativo. Então eu utilizo grafite, porque ele não é tóxico nesse caso, para as minhas plantas. E os lubrificantes gasosos? Bom, temos o ar, nitrogênio e alguns gases halogenados, que são os mais utilizados. Eles são basicamente utilizados em casos especiais. Mais um caso comum que vocês conseguem ver por aí são os amortecedores a gás. Então, o que fica aqui dentro dele, em vez de ser óleo, é um gás que pode ser o próprio ar, pode ser nitrogênio, mas é um tipo de lubrificante, então, que é
substituto do óleo. Professor, por que a gente não usa então só o ar como lubrificante? Porque a aplicação desses produtos, desses lubrificantes gasosos, ela acaba sendo restrita devido à vedação exigida e às elevadas pressões que eu tenho aqui dentro, para que eu consiga manter essas superfícies lubrificadas. Então, preciso ter uma pressão tal aqui que esse eixo não fique batendo nas laterais, né? Ele fique sempre reto aqui, sem ficar tendo desgaste, para que o lubrificante realmente atue, para que o gás, desculpa, atue como lubrificante. Então, é difícil construir isso e acaba sendo mais caro, por isso que só são usados em casos especiais. Falando um pouquinho agora da graxa, né, que é um lubrificante muito utilizado na agricultura, nós temos que primeiro pensar o que é a graxa, de onde ela veio. Bom, graxa é um óleo lubrificante que foi misturado com sabão para ficar pastoso. A gente já falou disso, né? A graxa ela não é nem sólida nem líquida, ela é pastosa, ok? E ela pode ser dividida em alguns tipos também. São graxas de sabão metálico, que são as mais utilizadas. Basicamente são óleos minerais puros, né, e sabões metálicos, ou óleos graxos e um metal. Graxas sintéticas são mais modernas e mais caras, tá? Mas são melhores. Ao invés de utilizar um óleo mineral e um sabão, eu utilizo óleo e sabão sintético, produzido em laboratório, por isso que ele é mais caro. Graxas à base de argila são constituídas de óleos minerais puros, né, como os outros, adicionados de argila de finíssima granulometria. Por quê? Porque essa argila ela resiste a temperaturas elevadíssimas. Então é uma graxa que tem uma condição de resistir muito bem à temperatura. Graxas betuminosas são feitas à base do betume, que é o mesmo que a gente faz o asfalto, né? Elas têm grande adesividade, ou seja, grudam com muita facilidade, mas o seu escoamento é mais lento um pouco. Sua adesividade é bem alta nesse caso, o que compromete outras características que eu preciso da graxa em alguns casos. E as graxas para processo. O que são essas graxas para processo? São graxas especiais para a indústria de estampagem, de modelagem, por exemplo, né, ou que tem alguma coisa específica. Uma graxa de processo muito comum que a gente vai ver por aí, se vocês procurarem, vocês vão achar para comprar facilmente na internet, são as graxas para a indústria alimentícia. Por quê? Porque normalmente elas vão lubrificar peças de máquinas que vão estar em contato com o alimento. Então essas graxas não podem fazer mal para o ser humano, porque se elas entrarem em contato com o alimento, num acidente, alguma coisa assim, na hora de fazer a manutenção, eu não posso deixar com que essa manutenção vá interferir na qualidade do meu produto final. Então são graxas que não são tóxicas para o ser humano. Quando é que eu vou utilizar a graxa? Basicamente, quando os lubrificantes líquidos não executam suas funções satisfatoriamente, ou seja, quando o meu lubrificante líquido não dá conta. Quando ele poderia não dar conta? Então, se eu tenho um rolamento que fica externo, por exemplo, onde não fica internamente fechado dentro de uma caixa, que eu posso manter o óleo, se eu colocar óleo nesse rolamento, esse óleo vai escorrer e acaba que ele não fica lubrificado. A graxa, devido à sua alta adesividade, né, porque ela é pastosa, ela não é líquida, então ela fica presa ali no rolamento e consegue lubrificar de maneira adequada. A graxa é muito utilizada na agricultura devido a esses fatores. E as especificações? Vamos falar um pouquinho das especificações das graxas. Existe um padrão claro, tá? Em que o primeiro e o segundo caractere indicam o tipo de graxa. Qual é o caractere? Esses aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui, ó. Certo? Então, no caso desse aqui, M, graxas para mancais, planos e selos. Certo? Ah, mas e a segunda letra aqui? Bom, a segunda são os aditivos especiais aí, né, que eu tenho. Por exemplo, nesse caso aqui é um P, que é aditivos
anti-fricção e anti-desgaste. Certo? Pessoal, mas aqui nessa daqui tem um E não tem E aqui. Como é isso daí? Bom, porque essa graxa aqui é de base sintética, tá? Ela tem o Ezinho aqui, ó, de ésteres orgânicos. E tem o P de aditivos anti-fricção e anti-desgaste, tá? Mas vocês vão perceber que nem todas as graxas colocam isso na frente. Essas especificações, elas são colocadas às vezes no rótulo atrás e não na frente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fica decorando essas letras para saber onde é que eu vou utilizar essa graxa. Então, os fabricantes costumam colocar graxa de múltiplas aplicações. Graxa de múltiplas aplicações. Graxa para chassis. Entenderam? Então, isso já vem de um tempo que o pessoal acostumou a comprar a graxa, ela vem escrito para que ela serve aqui na frente. São poucas coisas, né? Então não precisaria de um código, tá? Mas e esse 2 aqui do lado? Ó? Esse 2 é o mesmo 2 aqui, ó. É o NLGI. Isso sempre vem marcado na frente da graxa. E a gente vai falar um pouquinho dele agora, porque ele faz parte das principais características das graxas, tá? Que é a consistência. Resistência à deformação sob a aplicação de uma força. Então, essa consistência aqui é aquele 2 lá. Quem mede é o NLGI, Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes, né? Lá nos Estados Unidos. E esse instituto, esse NLGI, ele classifica as graxas quanto à consistência de 0,00 para menos consistente, ou seja, mais fluida, até o 6 para menos fluida ou para mais dura, né? Então eles classificam isso por quê? Para que a gente saiba exatamente que tipo de graxa usar. Por exemplo, no Brasil, vocês viram aí que a grande maioria é a graxa do NLGI 2. Por quê? Por conta das nossas temperaturas. Quanto mais frio, menos fluida vai ser a graxa. Então eu preciso de uma graxa mais líquida para que eu consiga utilizá-la normalmente. Quanto mais quente, mais dura tem que ser essa graxa. Claro que isso depende também de onde eu estou aplicando essa graxa. Tá? Mas para vocês terem uma noção, então, o 0, por exemplo, aqui seria uma mostarda, a consistência aparente de uma mostarda seria praticamente um molho bem grosso, né? E aí eu vou aumentando até no 6, que seria uma consistência muito dura, parecendo um queijo cheddar. Tá? Então, essa consistência é importante, tá? Que eu aplique de maneira correta a minha graxa, dependendo da temperatura que ela vai estar operando, né? Então, essas aqui são as classificações da NLGI. Como eu disse, no Brasil, a gente utiliza basicamente a NLGI 2, né? Que é uma graxa que tem a consistência de manteiga. Ok? Outro ponto muito importante é o ponto de gota, que é a temperatura em que se inicia a mudança do estado pastoso para o líquido. Lembram que a graxa é pastosa, ela não é sólida, né? Então, quando esse pastoso começa a derreter, a gente chama essa temperatura de temperatura do ponto de gota. Por que isso aqui é importante, gente? Porque quando ela começa a derreter, ela para de lubrificar, né? Ela vai escorrer e vai virar um óleo. E aí não vou ter mais lubrificação naquele local. Ponto de fulgor. Bom, a temperatura em que a graxa começa a desprender gases aí, vapores, e esses gases podem se inflamar. Como assim? Bom, essa temperatura é muito importante porque quando ela chega nessa temperatura aqui, ela começa a evaporar a graxa. E aí eu posso ter explosões, posso ter fogo, pode ocorrer acidentes seríssimos aí nesse caso. Então a temperatura de ponto de fulgor é a temperatura que nunca deve ser alcançada em uma graxa. Por isso que a gente tem que saber e trabalhar com a graxa certa para não ter problemas de máquinas pegando fogo. E o ponto de fluidez, que é a temperatura na qual a amostra ainda flui, ou seja, abaixo dessa temperatura, essa amostra fica sólida e não mais flui. Pessoal, por que é importante saber essas coisas aqui? A gente viu lá atrás que a gente tem vários tipos de sabões e coisas que são feitas das graxas, né? E a gente tem várias temperaturas aí, do ponto de gota, ponto de fulgor, ponto de fluidez. Tá? Então, quando eu aqueço uma graxa, eu posso ter diferentes utilizações para ela. Eu posso ter graxas que saem com água, outras não saem. Né? Graxas que saem, graxas com ponto de gota ou fulgor
maior ou menor, mas basicamente o que nós temos hoje são complexos de graxas, mistura de sabões e aditivos para que eu consiga atingir o que eu quero. Então, para vocês, no trabalho, o que é importante saber não é se a graxa é de lítio, se é de cálcio, se é de sódio, não, mas saber sim o ponto de gota, o ponto de fulgor, ponto de fluidez e a consistência. No Brasil, o ponto de fluidez não é tão importante porque nós não temos condições onde a graxa vai congelar. Então, para nós aqui, basicamente, o ponto de gota e o ponto de fulgor são os mais importantes logo após da consistência. Claro,